Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube, porque agora nós estamos juntos e misturados. Sempre que eu prego aos meus amados do Facebook, a mesma coisa eu estou pregando ao YouTube através de vídeo. Então, ao vivo nós fazemos no Facebook e no vídeo a mesma pregação vai para o YouTube. Então, meus amados, esse momento eu quero dividir com vocês, este momento maravilhoso. Para mim é um momento maravilhoso. Onde chega este momento de eu dividir, compartilhar com vocês aquilo que nos faz crescer, aquilo que nos abre a nossa mente, aquilo que nos deixa forte para enfrentar aqueles que se diz lá fora, nossos inimigos, que não é Satanás. Então, meus amados, eu quero compartilhar com vocês uma palavrinha. Eu vou falar primeiro, eu vou falar num raciocínio e num recadinho também que eu tenho para falar com todos vocês. E depois, no final, eu quero também compartilhar uma palavra bíblica, né? Uma pequena pregação do qual o título vai estar trazendo. O título é A Volta de Jesus, uma armadilha religiosa. Então, isso vai ficar no final. E eu marquei aqui domingo, né? Aqui mesmo. Domingo. E já fazendo o convite, aquele velho convite que eu fazia sempre nas quarta-feiras, né? Que eu fazia um chamado para nós compartilhar este pão no domingo. Então este convite praticamente vai terminar. Nós vamos fazer deste convite uma pregação. Então, às quarta-feiras, nós vamos ter uma pregação direta, né? Uma pregação que vamos fazer ao vivo no Facebook e ao mesmo tempo vai para o YouTube. Então, meus amados, vai ficar aqui esse convite. É um convite para domingo, né? Que já vou falar o título de que nós vamos adentrar domingo. É o título da nossa pregação domingo. O Evangelho deixou de ser a verdade de Deus. Essa é a nossa pregação para domingo. E nesse instante, daqui a pouquinho, eu vou estar pregando a volta de Jesus. É uma armadilha. A volta de Jesus, uma armadilha religiosa. E eu vou pregar para todos vocês, para que vocês não caiam nessas armadilhas religiosas. Porque está assim, de armadilha religiosa por aí. Né? Então, meus amados, eu já falei, e agora eu quero compartilhar com você meu primeiro raciocínio. Meus amados, com os enganos, né? Tenha cuidado com os enganos das redes sociais. Os enganos das redes sociais. Pessoas que têm entrado nessas redes sociais com o objetivo de ensinar você. E para isso ele usa das filosofias, porque se não tiver filosofia não tem engano. Então, meus amados, cuidado com esses enganos. Como tipo assim, né? Conheça o nome de Yeshua, né? Em hebraico. Então, eu tenho visto por aí professores de teologia convidando você para conhecer como que se escreve o nome de Yeshua em hebraico. Bem, meus amados, e o nome de Yahshua, que é no nome hebraico, seria Jesus. Mas eu já falei para você, tomar cuidado com isso, porque no alfabético
hebraico não tem a letra J. Então, como vai se fazer uma palavra Jesus sem a letra J? Então, já começa a ter cuidado por aí. Então, esses convites eles fazem pelas redes sociais. Conheça o nome de Yahshua em hebraico, né? Ou de Yahu. Yahu é o próprio Deus, o Cristo ressuscitado. Principalmente isso. Porque a igreja não pertence a Yahshua, Jesus. A igreja pertence ao Yahu, o Cristo ressuscitado. Então, meus amados, eles lhe convidam você para aprender essas coisas como se Yahu, o Deus mesmo, o Cristo ressuscitado, fosse hebreu. Mas Yahu, que é o próprio Deus, é o Cristo ressuscitado, ele não era judeu. Porque a pátria de Yahu era os céus. Então, o Yahu, que é o Deus, e que é o próprio Cristo, não é judeu. Então, se o Yahu, Cristo, não é judeu, que quer eu conhecer como se escreve o nome de Yahu em hebraico? Se ele não é judeu, ele não é um judeu. Então, por quê? Para quê? Então isso, meus amados, é engano. Ou então como se você fosse um hebreu. Eles querem lhe ensinar como se escreve Yahu e Yahshua, como você fosse um hebreu. Porque Jesus era um hebreu. Jesus de Nazaré era hebreu. Jesus de Nazaré era filho de homem, era homem como nós somos homens. Então Jesus de Nazaré era hebreu. Mas você já não é um hebreu. Você já não é um hebreu. Então nós temos que conhecer esses pontos. E como nosso Deus é o Yahu, o Cristo ressuscitado, então já eliminou o Yahshua. Porque o nosso Deus é o Yahu, o Cristo ressuscitado. Esse não é hebreu. Porque a pátria dele é aonde? Era nos céus. Era e é nos céus, né? E é nos céus. Então não tem para que você se entrar numa escola dessa para saber como se escreve Yahu ou Yahshua. Porque o Yahu, a pátria dele é nos céus. E Jesus de Nazaré já se foi. Era dessa terra, morreu. Então, nós temos que ficar com os olhos abertos no engano nessas redes sociais. Meus amados, aí tem um outro assunto aqui. Meus amados, esse é o que eu quero que você preste bem atenção. Quem dera se o mundo soubesse disso, principalmente os crentes. Soubesse o quê? O que é poder? É isso que eu gostaria. Quem dera se o mundo conhecesse, soubesse disso, o que é poder de Deus e o que é influência. Se nós teríamos realmente nós iríamos ter um mundo cristão, totalmente cristão. Se o mundo e principalmente os crentes soubessem discernir o que é poder de Deus e o que é influência, aí nós teríamos realmente um mundo cristão, totalmente de Cristo, somente de Cristo. Quando nós soubéssemos separar o poder de Deus e as influências. Aí você deve estar me perguntando, então o que é influência, né? O que é influência? Influências são aquelas pessoas que crêem em estátua. Vamos começar por aí. É um leque, meus amados, é um leque muito grande.
mas eu vou falar umas poucas delas, porque quem sabe você entrando nesse raciocínio, o próprio leque não se abra para você. Então vou falar algumas delas, não posso falar todas, que são muitas. Então vou falar algumas delas que são influência, não é poder de Deus. Porque está escrito que o poder de Deus está no Evangelho de Cristo. O poder de Deus é o Evangelho de Cristo. E qual é o Evangelho de Cristo? O Evangelho de Cristo é de Romanos a Hebreus. Saindo desses livros, não é Evangelho de Cristo. E o poder de Deus está escrito, não é eu que estou inventando, é o poder de Deus, é o Evangelho. Então, meus amados, se eu alcancei, vou falar uns pouquinhos dela, só para o seu raciocínio se abrir. Se eu alcancei alguma coisa, né? Se eu acho que alcancei alguma coisa, porque eu confiei numa estátua, então isso aí não é poder de Deus, é influência. Aquela estátua, como eu confio, eu tenho fé naquela estátua, ela me influencia a crer que pelaquela estátua, não importa o santo, eu alcancei alguma coisa. Aí, quando a minha fé está numa estátua, está numa influência, aí eu fico dizendo que Deus, aquela estátua, me ajudou e através de Deus também. Aí eles põem os dois no meio, mas não. Poder de Deus, se não tiver alinhado com o Evangelho de Cristo, não é poder de Deus, é engano. É o engano. Por isso, meus amados, tome cuidado com os enganos que está aí nessas redes sociais a todo vapor. Então, isso é um dos objetos, estátua. Uma coisa alcançada, pelo menos na mente, né, destas pessoas. Alcançada através de uma estátua. Outra coisa que não é poder de Deus, é influência. Uma coisa alcançada através de um jejum. Jejum não está no Evangelho de Cristo. Jejum está na velha aliança. Precisamos nós entender o que é velha aliança e o que é nova aliança. Precisamos entender o que é ministério de Moisés e o que é o ministério de Cristo. Então, o jejum, se você alcançou alguma coisa, se você acha pelo menos, né? Acha que alcançou alguma coisa porque você fez um jejum, sinto muito te dizer que você foi cometido a um engano. Você foi acometido a um engano. Se você recebeu alguma coisa, que a pessoa diz que até é um milagre, porque orou, meus amados, no Evangelho de Cristo está escrito que nós não sabemos orar. E quem ora por nós, quem intercede por nós, hoje quem intercede por nós é o Espírito Santo que está em nós. Então, está escrito no Evangelho de Cristo que nós não sabemos orar, é o Espírito Santo que intercede por nós. Então, uma vez que eu venho a declarar que alcancei alguma coisa pelo poder de uma oração, então se você é uma dessas pessoas que diz que alcançou alguma coisa pelo poder de uma oração, eu lamento a te dizer que você foi mais uma pessoa acometida de um engano, de um espírito enganoso, que não é também Satanás, é um espírito enviado de Deus, por Deus, para te enganar,
porque você não deu crédito ao evangelho dele. Você, em vez de dar crédito ao evangelho de Deus, que é o poder de Deus, você deu crédito a uma oração. E não precisa muitos, nós ia muito à frente. Basta você raciocinar. Se uma oração feita por mim, por um pastor, por um grupo de pessoas, se esta oração, se a oração servisse de alguma coisa, meus amados, basta você raciocinar. Morreria alguém neste mundo? Não morreria. Porque quando um dos nossos entes queridos cai numa doença, o que se faz hoje numa religião? Ou recorre a um pastor, ou recorre a um padre, ou recorre a um grupo de pessoas que diz o grupo de oração. Recorre a essas pessoas. Então, se estas orações servissem de alguma coisa, aquela pessoa ia morrer. Eu acho que não morria mais ninguém, meus amados. Não morreria mais ninguém. Isso era na antiga aliança, que a própria Torá, que é o Velho Testamento, apontava para um fim daquilo lá. Que o sistema religioso diz que é o fim do mundo, mas não era fim de mundo. É o mundo religioso dessas coisas físicas que você tinha que orar, que você tinha que jejuar. Então, a Torá, a velha aliança, apontava para este fim. Então, meus amados, este fim chegou. Este fim chegou. Então, não adianta mais você querer orar por uma pessoa que está doente, achando, e infelizmente, nós vemos muitas pessoas enquadradas nestes assuntos. Até porque uma pessoa caiu doente, só que aquela doença não é uma doença para a morte, não foi uma doença para a morte. Ali, de repente, aquela pessoa está simplesmente sendo disciplinada por Deus e não por um pastor. Então, simplesmente aquela pessoa está passando por uma disciplina. Então, com oração ou sem oração, aquela pessoa vai sair daquele leito do hospital. Precisa orar. Não precisa orar. Se não chegou o dia dela, ela não vai morrer. O Espírito Santo está velando por ela. Então não precisa orar por uma pessoa que está doente hoje nessa nova aliança. É o Espírito Santo que faz tudo isso. E da mesma forma é o jejum. Não adianta você fazer um jejum por uma pessoa que está doente. Imagina se morreria alguém na face da terra se jejum impedisse isto. Meus amados, é só nós raciocinar. E o que diz o Evangelho de Cristo? Que o nosso culto hoje é o raciocínio. Então não adianta, uma pessoa que faz jejum, ela não raciocina. Uma pessoa que ora por outra pessoa, você deve orar sim, mas você deve falar com Deus, entre você e Deus. A sua oração hoje está limitada entre você e Deus, e mais nada. E mais nada. Acabou. A sua conversa tem que ser com Deus. Porque o véu se rasgou, dando acesso a todos nós. Então, antigamente, só tinha acesso a Deus os sacerdotes. Tinha acesso a Deus. Mas esse véu foi rasgado. Então, todos nós hoje temos acesso a Deus. Então, a oração hoje, que oração é falar. Oração não é uma reza, é falar, é um diálogo. Então, você tem que ter esse diálogo sim, mas entre você e Deus tem que haver esse diálogo entre você e Deus. Você não pode, uma vez que você está pondo outra pessoa entre você e Deus,
você está dizendo com as suas atitudes que o Espírito Santo é mais fraco do que aquela pessoa que você colocou entre você e Deus. Bem, como eu falei, tem mil assuntos eu teria que incluir isso aqui, né? Que oração não resolve nada, jejum não resolve nada. Campanha muito menos, porque campanha nem sequer está escrito na Bíblia. Muito menos campanha. Mas eu tenho um outro assunto aqui para compartilhar com vocês, para poder nós entrar. É só esse assunto e nós já vamos entrar no nosso estudo de hoje. Vou repetir: a volta de Jesus, uma armadilha religiosa. Nós vamos entrar aqui já. Eu só quero agora mandar um recado, dar um recado para tantos você do Facebook como você do YouTube, e principalmente você que tem me ouvido pelo Facebook, porque nesses últimos dias muita gente pediram acesso à minha página, né? Ou seja, pediram um acesso, eu dei acesso a todos. Então foram mais de 500 pessoas que pediram acesso à minha página. Então você que pediu acesso à minha página, eu vou fazer um pedido para você também. Vá lá no meu canal no YouTube, Ed em Nova Aliança, e se inscreva lá também, para que você tenha acesso tanto ao conteúdo da minha página no Facebook, quanto os conteúdos do meu canal no YouTube, Ed em Nova Aliança. Então, era esse recado que eu gostaria de dar para todos vocês, tanto os do YouTube como os da Facebook. Então, agora nós vamos, já que você já recebeu o convite, para domingo, a partir das 8 horas da manhã, nós entramos no estudo. O Evangelho deixou de ser a verdade de Deus. Esse é para domingo. Mas agora nós vamos entrar no novo estudo. Vai ser um estudo pequeno, né? Que eu escolhi aqui, um estudo pequeno, porque eu teria que falar com vocês, esses assuntos com vocês. Então, nós vamos entrar agora. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas. A volta de Jesus é uma armadilha religiosa. Então, meus amados, Lucas capítulo 21. Capítulo 21, versículo... É uma passagem só, viu? É só o livro de Lucas e pronto, acabou. Encerrou a nossa comunhão hoje. Lucas 21, versículo do 25 ao 32. Vamos ler. Abra a sua Bíblia, você tem que ler comigo. Haverá sinais no sol. Haverá, você vê que a palavra, é isso que eu chamo a atenção dos leitores da Bíblia. Para você ler a Bíblia como ela é, e não com invenções. Haverá. Você vê que a palavra está no futuro. A palavra está no pretérito futuro. Haverá. Vamos. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, eu já estou cansado de falar que quando a Bíblia, o Evangelho, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, a palavra terra está se falando da terra de Israel, Jerusalém, da terra de Jerusalém. Até porque quantos países não existiam naquela época, 2000 anos atrás? O Brasil mesmo era um que não existia. Então, é para nós ver que a palavra está se falando com a terra de Israel. As estrelas sobre a terra, angústia, haverá angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. 26.
Mas se eu falar logo um pouquinho nesse primeiro versículo que nós lemos. Há uma necessidade de nós conhecer, ler a Bíblia como ela está escrito e entendemos para quem a palavra foi escrita, o tempo. Isso é muito importante. O tempo que foi escrita esta palavra, a quem ela está sendo direcionada. Os costumes daquela terra com quem a palavra está falando. O costume daquele povo que vivia ali. Então, naquela época em que essa palavra foi escrita, há quase 2000 anos atrás, estava falando para um povo que, segundo a medicina deles, eram poucas pessoas que sabiam ler e escrever. Então se falava muito em palavras de expressão. O povo se expressava por figuras, palavras figuradas. Para começar, e para nós ter a certeza disso que eu estou falando, né, que naquela época o povo falava, e desde o princípio do mundo, se falava em palavras figuradas. Por exemplo, quando José sonhou que o sol e a lua se curvaria a ele, e 12 estrelas, né? O sol, a lua e 12 estrelas se curvaria a ele? Isso aconteceu? Não aconteceu. E quem foi que se curvou a José? Seu pai, sua mãe e seus irmãos. O sol, a lua e as estrelas. Então, tão logo que nós vemos aqui, ó, para você ter o entendimento, para quando você for ler a Bíblia, você ter esse entendimento, que isso aqui não está no literal, são palavras figuradas. E que só é esse que ia se escurecer? O poder dos judeus que se achavam Deus, os judeus, né? Era o poder deles e o poder também romano. Também está se falando de poder. Quando essa palavra de sol e lua, está se falando de poder. Era o poder que de Jacó, como pai, tinha o poder sobre José, e sua mãe tinha o poder sobre José. Então a palavra lua e sol está se falando de poder. E esse poder que Lucas está escrevendo aqui é o quê? O poder dos imperadores daquela época. Que na época de Jesus, na época por exemplo, Paulo, na época de Paulo, o poder era o... Como é o nome dele? Tá ali, tem um livro dele ali. Às vezes eu esqueço o nome dele. Mas é que nós precisamos entender o poder de quem era o sacerdote, quem era o imperador da época. Então, quando nós vamos ver quem era o imperador, a cada passagem da Bíblia, nós vamos ver que tinha um poder. E se a profecia estava enquadrada naquele imperador, então aquele imperador ia cair. Foi assim nos tempos dos reis também, né? Que o próprio Deus, quando mandava um rei lutar contra outro, se falava que aquele poder ia se escurecer. O poder de quem? Daquele reinado que ia cair, ia se escurecer. Então, quando nós falamos em poder, não estamos falando literalmente do poder de Deus lá no céu, mas sim de um poder que ia acabar. E era esse caso aqui, né? Vamos ler o resto? Vamos ler o resto, né? Que já lemos o 25. Versículo 26. Haverá homens que desmaiarão de terror. Haverá homens que desmaiarão de terror. Então, o que é que Lucas está relatando aqui? De uma tribulação que ia acontecer, que não estava acontecendo ainda, mas estava prestes a acontecer, que seria os 3 anos e meio de tribulação que hoje se prega dentro da religião, para prender você dentro de uma religião. Então é o que Lucas está tentando escrever aqui. Haverá homens que desmaiarão de terror. Então
os 3 anos e meio, foi um terror tão grande, principalmente o último ano, no ano 70 da volta de Jesus, né? O terror foi tão grande, só para você ter uma ideia, conta a história lá de Israel, desse terror, que o povo romano pegava uma espada, enfiava no ânus da pessoa que saía pela boca. Só para você ter uma ideia, eu não vou relatar todos os problemas, todos os casos aqui, só estou falando que é para o seu raciocínio se abrir. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão. Olha, sobrevirão. Então não estava acontecendo ainda quando Lucas estava escrevendo isso aqui, mas sobrevirão. E que ano que foi? Se eu vou ler, se eu marquei aqui, só um momento, tem um pouco de paciência que nós vamos terminar. Não sei se eu já marquei aqui, que eu gosto de marcar o ano. Pronto, 59. Então Lucas está relatando isso aqui, que ano? 59. E que ano ia começar esse terror aqui? Já tinha começado? Não tinha. 59, Lucas estava relatando isso aqui. E que ano começou a acontecer? No ano 66, no meado do ano 66. E durou até o ano 70, né? O ano 70. Então, tá vendo aqui? Lucas está dizendo aqui, desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão. Então ia vir esse terror ao mundo. Que mundo? O mundo de Israel. Era o povo habitante daquela terra, era o povo judeu, o mundo judeu, que a própria Torá apontava, ia ter esse fim, ia chegar esse fim. E o fim chegou no ano 70. O mundo, pois os poderes dos céus, os poderes que dominavam Jerusalém, o sistema religioso leva tudo para o lado literal, mas poder de imperador, esse poder de imperador que dominava aquele país. Do mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então aqueles imperadores, aqueles sacerdotes que mandavam, fazia lei para o povo cumprir, recebia dízimo, fazia sacrifício, aquilo ia acabar no ano 70. É o que Lucas está tentando relatar aqui. 27. Então verá o Filho do Homem. Esse Filho do Homem tinha um nome. Qual era o nome dele? Cristo ressuscitado? O Yahu ou Yahshua? O Yahshua. O Jesus. O Yahshua. Que nós portugueses aqui chamamos de Jesus. Mas eu já falei para você. No alfabeto judaico não tem a letra J. Só para você ter um entendimento. Se precaver na hora que você está falando Jesus. O alfabeto judaico não tem a letra J. Verá o Filho do Homem. O Filho do Homem tinha um nome, Jesus de Nazaré. Vindo numa nuvem. E quando Jesus, no dia do seu sacrifício, falou para o sumo sacerdote que daquela hora em diante ele ia ver o poder de Jesus nas nuvens, o sumo sacerdote rasgou suas vestes. Por quê? Porque o sumo sacerdote entendeu o que era o poder nas nuvens. Julgamento. Julgamento. Poder nas nuvens é julgamento. O sumo sacerdote entendeu na hora. Por isso ele condenou Jesus à morte. Porque ele não aceitava Jesus como filho de Deus. Não aceitava. Via Jesus como simplesmente um judeu qualquer. O Filho do Homem vindo numa nuvem com poder. Foi essa a profecia de Jesus, que a partir daquele momento, o Jesus falando para o sumo sacerdote, a partir daquele momento, ele ia ver o poder dele nas nuvens. E o sumo sacerdote entendeu que poder nas nuvens é julgamento, e a Torá apontava para esse julgamento, ele rasgou as suas vestes. Nuvem com poder e grande clamor.
e grande glória, poder e grande glória. Versículo 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, ao começar essas coisas a suceder, começou quando? Eu acabei de falar, no meado de 66, começou a acontecer essas coisas. Ao começar a suceder essas coisas, exaltai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. A vossa redenção se aproxima. Mas a redenção não foi na cruz? Não foi na cruz. Ele estava esperando quem? A volta de Jesus. O julgamento. Sem julgamento, eles não sabiam quem ia ter redenção. Sem a volta de Jesus. E a redenção foi na volta de Jesus. O julgamento. Na vossa redenção se aproxima. Então, isso foi escrito em 59. Lucas está aqui escrevendo que a redenção se aproxima. Passaram 2000 anos e nada. E os pastores pregando: olha, Jesus se aproxima, Jesus está às portas, Jesus está às portas. Mas não deixa de comprar carro importado, não deixa de comprar fazenda, não deixa de comprar empresa, não deixa de pedir o dízimo. Se Jesus está voltando, por que não ensina a igreja a guardar o dízimo para dar o próprio Jesus? Não. Meus amados, se engana quem quer hoje em dia. Né? A vossa redenção se aproxima. Então, de 59 para 66, estava próximo ou não estava? Estava próximo. Versículo 29. Ainda lhe propôs uma parábola. Lhe propôs uma parábola dizendo: vede a figueira. Ele mandou, ele está dizendo o que? Está dizendo uma parábola. Ó, vocês, quando a figueira flora, vocês não conhecem que o tempo chegou, o tempo verão chegou? Então vedes. Quando Jerusalém, vamos ler, para você entender. Ainda lhe propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começa a brotar, quando começa a brotar, quando uma árvore está florando, então toda pessoa conhece que o tempo daquela árvore brotar, florescer e pôr fruto, chegou. Então todo homem saberia. E é a parábola que ele está propondo aqui, ó, veja. Quando a árvore flora, vocês sabem que o tempo daquela árvore botar fruto chegou. E assim vai ser também quando Jerusalém for sitiada. Vamos ler para nós entender. Quando começar a brotar, vendo, sabeis, por vós mesmo, né? Por vós mesmo. Quando a árvore brota, que começa a florescer, vai botar fruto, precisa uma profecia dizer que aquela árvore vai botar fruto? Não precisa. É o que ele está falando aqui, ó. É o que ele está falando aqui. E ele está dizendo, ó, e assim vai ser quando Jerusalém for sitiada. Vocês mesmos que o verão está próximo. 31. Assim também, quando vires acontecer todas estas coisas que eu acabei de dizer, começou no ano 66, assim também quando vires acontecer todas estas coisas, sabei que está próximo. Está próximo. E foram 3 anos e meio de tribulação, de guerra, de sofrimento. Foram mais de 3 milhões de judeus mortos. E ele está dizendo aqui, quando você vê essas coisas, está próximo a vinda de quê? Do reino de Deus. Do reino de Deus. E no vídeo que eu fiz, acho que foi o último vídeo que eu fiz, eu li para você aqui o que era o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O Espírito de Deus que está em nós. Então,
O sistema religioso acha que reino de Deus, alcançar o reino de Deus, é morrer e ir para o paraíso. Não! Nós temos que discernir o que é reino de Deus e o que é paraíso. O reino de Deus está lá escrito que o reino de Deus é o Espírito de Deus em nós. Então está lá escrito o quê? Que quem comete adultério, quem vive de bebedice, né, embriaguez, prostituição, todas essas pessoas não vão herdar o quê? O reino de Deus. Não vão ter o quê? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. Porque quando nós morrer, e ele disse que terá o reino de Deus em vida, não é depois da morte, é em vida. Depois a morte nós vamos para onde? Essa carne não, mas o meu espírito vai para onde? Paraíso. O reino de Deus. 32. Em verdade vos digo. Em verdade ou em mentira? Porque se estava em breve, no ano 59, estava em breve isso aqui, e já passou 2000 anos e ele não voltou, se ele voltar hoje, chegar aqui, hoje eu mando ele de volta para onde ele veio. Porque é uma farsa. Porque ele falou que estava próximo. E ele veio no ano 70. Então ele não pode voltar de novo, porque ele só ia voltar uma vez. Ele não pode voltar de novo. Em verdade vos digo que não passará, preste atenção, não passará, eu vou ler bem pausadamente, não passará no ano 59, se eu estou no ano 59, digo que não passará esta geração, o que é que eu estou dizendo? O que é que eu estou dizendo? Que no máximo no ano 70, que uma geração é 70 anos, uma geração tem 70 anos. Então, o que é que ele está dizendo? Que dentro de 70 anos, tudo isso aqui ia acontecer. E aconteceu. No último ano daquela geração, aconteceu tudo. Por isso que se Jesus voltar, que nem diz as igrejas hoje, eu mando ele voltar para onde ele veio. Seja lá da onde ele veio, eu mando ele voltar. Porque é uma farsa. Em verdade vos digo que não passará esta. Que ano que ele falou? No ano 50. Essas palavras que é de Jesus que falou, isso foi uma profecia dele. Ele falou isso que ano? Lá pelo ano 32. Ele falou essas palavras, essas profecias aqui. Que não passaria aquela geração que ele estava. Ele e todos os seus discípulos, incluindo Paulo, incluindo todo mundo, estavam, incluindo os sacerdotes, estava ali naquela geração, que não passaria 70 anos, não passaria de 70 anos, que tudo isso aqui ia acontecer, e aconteceu. Infelizmente, os pregadores, os pastores, não pregam isso para a igreja, porque se eles pregar, eles libertam a igreja. E isso não é isso que eles querem. Se libertar a igreja, quem vai dar dinheiro para eles? Como é que vai ficar a família deles? Vão ter que trabalhar, vão ter que arrumar um emprego. Esta geração, sem que tudo ou é só um bocadinho? Aqui está escrito que é tudo. Não passaria do ano 70 sem tudo acontecer. Sem tudo acontecer. E os teólogos? Cadê as teologias? Cadê as teologias que vocês fizeram? Como é que vocês me explicam isso aqui? Então, é em verdade ou é em mentira isso aqui? Hein, seus teólogos? Isso aqui é verdade ou é mentira? Porque se não aconteceu naquela geração que ele vivia, e todos viviam naquela geração, como está escrito aqui, isso aqui é uma mentira. Isso aqui é uma mentira, se não aconteceu. Mas hoje em dia é o que eu vejo nas redes sociais. Esses pastores presidentes estão bufando, porque a verdade está chegando aos ouvidos de todos.
E muitos estão se libertando desses cães gulosos, ladrão safados, é que eles são. Falar uma palavra carinhosa, é o máximo de carinho que a gente pode falar, é isso, para não falar outras coisas piores. Que esta será esta geração, que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Íamos ler até o versículo 32. Então tá aqui, até o versículo 32. Você quer ler? Você quer ler? Você lê. Porque depois você vai ver no versículo 33 que passaria o céu e a terra. Porém, é uma comparação só, né? Passaria o céu, a terra, está escrito que não vai acabar, a terra não acaba, está escrito que a terra não acaba. Então é só uma comparação absurda, né? Seria um absurdo. Então ele já está falando na profecia, passaria o céu e a terra, mas estas palavras que ele falou aqui, ó, que não passaria do ano 70 se isso acontecer. Então era a possibilidade de isso não acontecer, que passaria o céu e a terra. Mas essa palavra não ia passar, não ia deixar de acontecer antes do ano 70. E aconteceu, mas infelizmente os pastores por aí ficam mentindo para a igreja, levando a igreja toda na mentira, a igreja toda cresce na mentira e na incredulidade. Essa é a palavra da verdade. Meus amados, para hoje é só. Domingo eu espero vocês de novo, 8 horas da manhã. Então para hoje é só. Esse é o evangelho que eu prego. O evangelho da verdade. Um evangelho que não traz mentira, não prega mentira, porque eu não vivo de mentira, não ganho para pregar. Prego pela graça de Deus. Aquilo que eu me der de graça eu dou. Então é por conta disso. Porque quem ganha para pregar engana as pessoas, não é pastor. Você é um falseador. Se você ganha para pregar, você não é um pastor. Você é um falseador. Porque você ganhando para pregar, você não pode pregar isso que eu prego. Você não pode pregar. Então engana as pessoas e as coitadas das pessoas, seu entendimento, confia no homem, aí cai em emboscada. Meus amados, eu desejo toda sorte de bênçãos para vocês, hoje e amanhã e para sempre. Paz e graça, paz eterna a todos. Amém?